Tem pessoas que passam esse momento de uma forma fácil e outras difícil. Claro. Como é que, o que que define a facilidade e a dificuldade, por exemplo? Você pode dar alguns exemplos? Temos uma palavra do Imam Al-Hadi alayhi salam que diz uma vez ele encontrou um dos seus companheiros, um dos seus amigos, um crente de verdade. Ele estava chorando, estava com muito medo. Falou para Imam Al-Hadi alayhi salam, que a paz de Deus esteja com esse nosso querido imam. Falou, eu tenho muito medo da morte. Estou à beira da morte, então suplique para mim, né? Faça a oração para mim. Imam Al-Hadi falou para ele, você tem medo لأنك لا تعرفه. Você não conhece. Imam Al-Hadi alayhi salam, e também conjunto com seu pai, deixou dois exemplos muito lindos. Como funciona a morte para os crentes. O exemplo do Imam Al-Jawad alayhi salam. Como cheirar um flor cheiroso, né? Como cheirar um perfume. É tão gostoso, né? E depois, Imam Al-Hadi deixou mais descrição. Falou para ele, imagine você saiu, voltou do seu trabalho com roupas sujas, corpo sujo. A primeira coisa que vai fazer é o quê? Vai tomar um banho, Sim. trocar sua roupa, Para ficar limpar. limpo, para ficar cheiroso. Como ficar tranquilo quando você vai tomar banho? A morte para o crente funciona assim. Eu ouvi de. Vai se livrar dele da sujeira, vai se livrar ele das, das coisas Eu pesadas. ouvi um dito parecido, né, confirmando este ensinamento que diz: a morte, a vida para o fiel é como uma prisão e a morte é a sua libertação. Já essa vida para o infiel, para o incrédulo, é um paraíso, sendo que a morte é a sua prisão, alguma coisa Sim. assim, né? الدنيا جنة الكافر Sim, والسجن المؤمن أو الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. Muito interessante. sim. Esse mundo material é prisão É uma prisão para o fiel. para o fio. Parece ele se Mas para o livra. infiel, para o É o incrédulo, é um paraíso. paraíso. Por quê? Tudo que ele quer está aqui. Os prazeres. Porque ele não acredita no além. Ele acha que tudo é alcançável aqui, Sim, adquirível aqui, sim, né? Ele sim. vai procurar o que ele quer, mas o crente pensa no além, pensa na outra dimensão desse mundo. Tem uma. Eu lembro que eu tinha um professor, um mestre, né? A gente no Irã sempre tem aquela educação religiosa, né, dentro das Sim. escolas. Ele sempre dava um exemplo. Um exemplo muito interessante, que hoje em dia nas redes sociais eu vi, eu não lembro exatamente esses dias em qual canal, mas eu vi um exemplo que eles trazem um prato de doce na frente de uma criança. E aí eles falam que, olha, deixa esse prato na sua frente, mas não come. Eu vou lá dentro, eu vou trazer um outro bolo para você. Não é para comer esse doce. E aí ela fala tudo bem, né? E aí deixa uma câmera ali gravando. Eu não sei se o senhor já assistiu. Fica uma câmera gravando e essa criança fica com aquela tentação. Ela quer experimentar, ela quer tocar, quer pegar um pedacinho. Tem as crianças que realmente se segura, né? Não experimenta pensando no melhor que vai vir. E tem aquelas crianças que infelizmente se entregam, né? Tenta pegar um pedacinho, só experimenta, tenta comer um lado que depois Não consegue, aparece não muito. aparece exatamente. A vida mais ou menos é assim, né, Sheik? Tá certo ou não? Verdade. Exatamente isso, Essa sabe? vida, se a pessoa não conseguir se segurar perante os prazeres, perante as paixões que induzem o ser humano a praticá-las, ele vai perder o que é de melhor da outra. Isso. Ele vai ter os prazeres momentâneos, só que ele vai perder o que é de melhor. O ser humano, o verdadeiro fiel, tem que pensar na outra vida, porque a outra vida é a vida eterna. Esta é a vida temporária. Claro, irmão, se a gente focar nesse sentido do mundo material que tá, tá, tá muito destacado nas palavras do profeta, está muito destacado nos livros, nos versículos do Alcorão Sagrado, em diversas narrativas nós temos sobre esse conteúdo que eu vou É falar. isso que eles querem Esse ensinar. mundo é uma prova, É um teste. é um teste. Porque por exemplo, nós falamos a dunya mazra'atul akhir. Sim.
Essa vida é a plantação Plantação, uma terra que você planta, né? e você colhe na outra Na vida. outra vida. Sim. É um teste. Se a gente É uma focar nesse fase. sentido, é uma fase A que pessoa você tem que deixa, entender. você tem que deixar. O problema é que as pessoas às vezes não entendem. Às vezes a pessoa esquece, às vezes a pessoa ignora. Tem que entender que esta vida é uma vida temporária, é uma vida mundana. Vai morrer, qualquer ser humano vai morrer, vai acabar e a vida segue, né? Quando chegou, agora que chegou para esse ponto, nossa fala, Haj Nasser, é bom a gente destacar um pouquinho sobre o assunto que se fala bastante, né? A questão de reencarnação. Sim, O sim. que nós muçulmanos, o que o islamismo tem para falar sobre esse assunto? Será que o Sim. Islã aceita esse tipo de A pensamento, gente essa já ideia? falou na semana passada que o espírito não morre. O Claro. ser humano, o corpo dele morre, ele é enterrado ali Achei no uma coisa túmulo. muito interessante, Haj Sim, Nasser, nas narrativas. O corpo do ser humano parece como se fosse um veículo. sim, Um veículo, sim. um carro, uma coisinha que consiga andar com ele, consiga viver com ele. O nosso espírito é o motorista desse veículo, né? Hum, Deixa esse veículo, perfeito. esse corpo aqui, mas continua Sim. na outra dimensão, na outra vida, né? Mas o que fala a ideia de reencarnação? A ideia da reencarnação fala o quê? O ser humano, depois da sua morte, vai entrar em um ciclo. Ele vai voltar novamente para essa Ele vai vida, reencarnar. reencarnar, né? Ou seja, seu espírito vai ter mais um encontro com outro corpo. Ele vai ter a chance de. O mesmo espírito voltaria, mas em outro formato, em outra pessoa, em outro Isso. físico. Sim. Pode ser melhor que esse Pode ser corpo, melhor, pode ou ser pior, né? o que que essa ideologia da reencarnação define o ser humano ser melhor ou pior, voltar para o outro? Olha, a questão que eles destacam muito seria a questão do aperfeiçoamento. Tá. Por que foi criado assim? Por que é assim, né, nosso mundo, segundo a ideia deles? A finalidade seria o aperfeiçoamento do ser humano. Mas nós refutamos essa ideia, falamos o quê? Para aperfeiçoar nossa espiritualidade, nós precisamos das experiências. As experiências dos nossos erros, das coisas boas que a gente fez. Ninguém sabe, segundo a ideia deles, ninguém sabe o que aconteceu na vida Na, que na ele prim- viveu Antes. antes. Então, se ele não sabe, não tem como Não aproveitar tem da como. experiência. Tá. Ele parece que começa do zero. Sim. Nós nascemos, né? A partir de 14, 15 anos já começamos a entender muita coisa. 20, 25 anos já somos um adulto, né? Adulto que consegue raciocinar, né? Não temos absolutamente nada Então, o islamismo da entende que. experiência da outra vida. Então, a primeira questão é, vamos definir. O islamismo acredita que não acredita na reencarnação. E que, de acordo com a teologia ou doutrinas que acreditam na reencarnação, se existisse, então a pessoa teria que ter acesso, né, a vidas anteriores que ele teve para poder melhorar, Sim, certo? sim, claro. E também eu ouvi dizer uma ideia, né, de um grande sábio revogando, né, a ideia da reencarnação, dizendo que se todos os espíritos retornassem e sempre fossem reencarnados, então a gente está vivendo dentro de um ciclo único de tanta quantidade de espíritos que sempre voltam para as mesmas posições, para Sim. as mesmas pessoas, são reencarnadas e nunca tem espíritos novos, sabe? Não existem novas pessoas, novas versões, né? Isso também é uma outra. É, olha, essa questão de experiência, quando que nós falamos, não se encontra na vida com a ideia com a crença na encarnação. Ao contrário dessa ideia, no Alcorão Sagrado, nós temos essa experiência da vida humana. O Alcorão Sagrado, esse livro sagrado, nos conta a história de muitas nações, muitos povos. Por que eles foram, como fala, castigados por Deus?
porque eles foram, eles se perderam, né? Justamente por isso, porque eles desobedeceram a mensagem de Deus, a ordem de Deus. Desviaram. Eles se desviaram, né, do caminho de Deus. Eles não escutaram a orientação dos seus profetas. Por isso, Sim. então, nós temos essa experiência para a gente aperfeiçoar nossa espiritualidade. Mas nessa vida. Nessa vida. Apenas Nós uma temos chance. uma chance. Não tem outra chance. Isso. Ou seja, eu vou morrer, vou reencarnar depois. Isso dentro da Sim. religião islâmica, o Islã não acredita na reencarnação, né?